O Fábio ligou aqui, pastor Natanael Rinaldi, e ele é do Ministério de Cristo, Poder do Evangelho, do bairro do Macuco. Ele faz aqui algumas perguntas. A primeira é uma dúvida que nós que vivemos aí no dia a dia, no nosso trabalho, né? Além da igreja, é claro, muita gente tem dúvida, mas muita gente tem dúvida. E é uma questão tão clara, pelo menos para mim, né, que já convivo há algum tempo aqui com o pastor Natanael Rinaldi, que ele já explicou aqui várias vezes, então eu sei a resposta e sei o que se deve fazer. Mas a dúvida aqui do irmão é o seguinte: o vinho que Jesus transformou da água, né, na boda de Caná, tinha teor alcoólico, porque era uma festa de casamento. Então, essa é uma dúvida que todos os que bebem vinho, ou algum tipo de bebida alcoólica, falam: mas Jesus transformou água em vinho, então pode beber vinho, pode tomar cerveja, pode... Então, gostaria que o senhor, por favor, pastor Natanael Rinaldi, explicasse aqui para o Fábio e para os demais ouvintes a doutrina que está na Bíblia a respeito dessa passagem. Por favor. Eu quero dizer ao nosso ouvinte que é muito fácil responder essa pergunta. Se eu lhe perguntasse aqui, qual foi a matéria-prima usada para transformar água em vinho? Essa água era água misturada com alcoolismo, qualquer coisa nesse campo. Matéria-prima produz aquilo para que ela é empregada. Logo, Jesus não poderia sim por milagre, mas ele não faria uma coisa dessa, porque a Bíblia nem isso registra. Mas, na verdade, foram objetos lá que foram cheios de água, 5 ou 6, foram levados à presença de Jesus, tirados na vista de todos e lá postos perante Jesus. E Jesus orou por aquela água que se transformou em vinho. E, aliás, um vinho tão gostoso que os visitantes chegaram ao dono da festa e disse: como é que você está fazendo isso? Toda pessoa põe primeiro o vinho ruim na mesa. E você põe este vinho aqui, o melhor, e deixa a festa correr, como dizendo o caso claro, de modo que havia uma diferença muito grande entre a água que foi transformada em vinho, matéria-prima do milagre de Jesus, não se podendo aí dizer qualquer coisa nesse campo. Jesus não usou vinho para transformar uva para se transformar em vinho, mas foi verdadeiramente um milagre. E foi o primeiro milagre que Jesus realizou. De modo que ninguém vai beber vinho usando essa parte bíblica para a sua justificação de que a Bíblia declara que não existe pecado em beber vinho. Pelo contrário, a Bíblia declara no livro de Eclesiastes: o vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora. Os que se deixam vencer por ele não são sábios. E isso é uma realidade que ninguém pode negar. E ainda a Bíblia pergunta mais: para quem são os ais? Para quem são as queixas? Para quem o choro sem causa? Para os que se demoram perto da bebida alcoólica. É o que está acontecendo hoje em nosso país. Motorista sabe que existe uma penalidade contra ele se dirigir bêbado. Mas ele atende. Ele sabe que pode matar um transeunte. Mas ele aceita. Então diz aqui no livro de Provérbios, me enganei na leitura da citação, temos aqui Provérbios 23, versículo 29. Vamos ver se algum ouvinte pode responder a pergunta que é feita.
Para quem são usais? Isto é, já esteve perto de uma pessoa que levou um beliscão, ela deu um grito, ai! Só que aqui o caso é mais perigoso, pior, porque é um acontecimento que causa problemas bem maiores. Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra e como o basilisco, isto é, o escorpião, picará. Sabe qual é mais consequência? Uma pessoa envolvida com bebida alcoólica, diz o texto, então que essa pessoa começa a lançar os olhos para mulheres estranhas, que não é a esposa dele. E teu coração falará perversidades. Serás como que dorme no meio do mar e como que dorme no topo do mastro. Já pensou uma pessoa dormir no topo de um mastro? Cair lá de cima, no convés do navio? E dirás, espancaram-me, e não me doeu. Bateram-me, e eu não senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-lo outra vez. É o viciado. E também só complementando, pastor Natan, não teria sentido se transformar aquela unidade de medida que está lá no Evangelho, na boda de Caná, talvez desse hoje, transformando isso para litros, mais de 500 litros, mais de 600 litros de vinho. Veja, como é que Jesus deixaria todo um povo embriagado? Não tem sentido, né? Jesus fazer isso, porque a pessoa embriagada, ela perde seu raciocínio, né? Sua forma de pensar e acaba fazendo bobagem. Então, e também o apóstolo Paulo fala, que nem tudo que me é lícito me convém. Então, também não convém beber vinho. É lícito? É, mas não convém. E o Alcoólico Anônimo fala também, evite o primeiro gole, porque o álcool realmente não faz bem ao ser humano. Vamos então dar continuidade aqui ao programa. E pastor Natanael Rinaldi, chega mais uma pergunta aqui para ele, do Vanderlei. E o Vanderlei pergunta para o senhor, porque alguns pastores falam tão mal aqui, diz o Vanderlei, porque alguns pastores falam tão mal da igreja, Congregação Cristã do Brasil, pastor. A Bíblia, meu prezado ouvinte, ela recomenda que nós façamos advertências ou possamos dar conselhos, se receberem ou não, de pessoas que se dizem como nós, crentes, mas o que nós estamos observando, que na verdade a Congregação Cristã no Brasil trata as igrejas evangélicas, mormente as pentecostais, como a Assembleia de Deus, como se fosse lixo. Por quê? Porque a Assembleia de Deus se tornou grande em todo o Brasil e a congregação aí está vivendo num clima de vai e não vai. O que nós vemos o seguinte na congregação, que leva a esta situação. Eu um dia encontrei com um jovem, tenho falado isso várias vezes, e perguntei, vi que ele estava com uma Bíblia na mão, indaguei dele, jovem, você é crente? Sou. E para onde você está indo? Estou indo para a igreja. O que você vai fazer na igreja? Eu vou buscar a palavra. Eu disse assim, mas o que você tem na mão? É a Bíblia. Ora, se você tem a Bíblia na sua mão, você não está com a palavra? Mas por que este jovem dessa igreja deu essa resposta muito
convicto de que estava agindo corretamente. Simplesmente porque esse grupo religioso não estuda Bíblia. Vou repetir, não estuda a Bíblia. Se você pegar qualquer um, fizer uma pergunta sobre a Bíblia, você vai encontrar desde a liderança, com exceções de alguns, naturalmente, mas não querem saber de Bíblia. E justificam a sua posição de analfabetismo bíblico usando a Bíblia incorretamente. Então eu tenho aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, o apóstolo Paulo mandando essa carta para a igreja que estava em Corinto. E ele diz o seguinte: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos fez capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Olha o que dá a interpretação incorreta da Bíblia Sagrada. A letra mata, logo não se lê Bíblia. Por quê? Porque a letra mata. Agora, uma pessoa que não estuda, ela desconhece que para você interpretar um texto, você precisa ler o contexto. O que é o contexto? É a parte que vem antes do texto e a parte que vai além do texto. Bom, então vamos ler o contexto, porque já lemos a parte inicial. O que Paulo está mencionando aqui no versículo 3, quando ele diz a letra mata, versículo 6, capítulo 3, versículo 6. Ele então conclui: se o ministério da morte gravado com letras em pedras, vou repetir, ministério da morte gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória, porque se o que era transitório, por favor, o que significa algo transitório? Creio que passageiro. Sem dúvida. O que era transitório? Então se levanta a pergunta: a que se refere Paulo? Paulo está se referindo à antiga aliança. Como ele diz aqui, o qual também nos fez capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Ministério da morte, gravado com letras em pedras. Qual é os únicos mandamentos que foram gravados em pedras? Os 10 mandamentos. 10, que faz parte dos 613. Faz parte dos 613 mandamentos. Paulo está chamando o ministério da morte. Por quê? Não salvou ninguém. Pelo contrário, o povo de Israel que estava embaixo na terra, enquanto Moisés lá no monte ouvia a mensagem, quando Moisés chegou embaixo, viu lá o povo todo envolvido com bebida alcoólica, adorando imagens. Ele ficou estupefato e logo foi dizendo: novo concerto, não igual este. E é o que a Bíblia declara. Havendo um novo concerto, livro de Isaías mostra isso, livro de
Hebreus capítulo 8 fala de Jesus ser mediador de uma nova aliança, não daquela feita antigamente. Ora, claramente aqui está dizendo que a letra que mata é a letra da lei, não a graça que se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. E é exatamente esta Bíblia que temos em mãos que traz para nós conhecimento dessas situações. Mas se eu fecho a Bíblia dizendo que a letra mata, o que é que eu vou ensinar lá do meu púlpito para os irmãos? Dando continuidade, então, pastor, aqui ainda o Fábio emenda mais duas perguntas, mas vamos ver se conseguimos responder pelo menos mais uma ainda para ele hoje. Que ele coloca aqui, o Fábio da Igreja Ministério de Cristo, Poder do Evangelho, do bairro Macuco. Ele fala aqui que no livro de 1 Samuel, capítulo 28, fala que a pitonisa falou com o espírito de Samuel. Ele pede para explicar, falou mesmo com o espírito de Samuel, pastor Natanael Reinaldi, a pitonisa aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 28? Não. Essa interpretação está fora da Bíblia Sagrada. E eu vou então explicar aqui esse texto, que não deixo de reconhecer que é realmente difícil e nós não lidamos muito com o espiritismo. Então, precisamos ser muito claros nessa colocação. Está escrito aqui, capítulo 28 de 1 Samuel, é um texto controvertido, não negamos, tem ideias de pessoas que têm posição diferente, mas aqui nós apontamos que Saul, quando começou a reinar, rapidamente a história, ele foi um homem muito humilde, porque ele foi eleito de surpresa. Foi caçar, quando voltou, encontrou a multidão já reunida para indicá-lo como rei. E ele, a princípio, até se escondeu, mas depois ele aceitou o encargo e se tornou um rei aprovado por Deus, obediente. Tinha um Samuel como seu líder espiritual, que era o profeta, para orientá-lo, de modo que, a princípio, o reino dele progrediu. Só que com o passar do tempo, como é às vezes muito natural com determinadas pessoas, ele começou a crescer. E aí, como rei, começou a avançar sobre outros países e ter guerras, e assim sucessivamente, de modo que ele se tornou quase um ser internacional na ocasião. E de modo que, nessa condição, seu coração se exaltou, Deus conversava com ele por sonhos, por visões. Ele tinha uma intimidade muito grande com Deus, mas decorrentemente do seu envolvimento com o espiritismo, ele começou a abandonar. Nessa forma, Deus cessou de falar com ele. Não falava mais, ele não tinha orientação. Por exemplo, ele foi morto por inimigos chamados filisteus, porque avançaram sobre o governo dele, e ele não teve condições de reagir, e foi então, assim, levado uma espadada, se pode dizer. Mas, antes disso, ele foi lá a pitonisa. Queria saber se a pitonisa podia trazê-lo de volta da morte, Samuel, que já havia morrido. E ela então dava aquelas informações, mas não chegava a nenhum ponto com ele, de modo que a dúvida dele
permanecia. E afinal de contas, o resultado está dito em 1 Crônicas, capítulo 10. Nós temos aqui a morte de Saul e de seus filhos. E o texto bíblico está assim redigido: vendo todos os homens de Israel que entravam no vale que havia fugido e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram então, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Versículo 13. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. Repetindo, o primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, versículo 13. Está dito aqui claramente: Deus o matou por causa da sua rebelião, e não buscou ao Senhor, pelo que o Senhor o matou, versículo 14, transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Muito triste o relatório, mas aqui está mostrando isso. Então, essa é a resposta que nós podemos dar ao nosso consulente com base na Bíblia Sagrada. Muito bem, irmão. Admitir, então, o contrário disso é admitir que o Espiritismo está correto. Então, mas, na verdade, não foi isso que aconteceu, como explicou aqui o pastor Natanael Rinaldi. Ele fez a seguinte pergunta ontem. Ele diz aqui: um pastor pregando disse que Jesus foi preparar um lugar. Porém, tenho aprendido que o lugar já está preparado. Né? Tá certo a posição do irmão aqui, pelo menos assim, meu ponto de vista. E ele então pergunta para o senhor: está correto isto? Está correto no sentido de que o céu é um lugar muito grande e ninguém ficará fora do céu por falta de lugar, mas por falta de condições para chegar ao céu. Então Jesus, quando veio aqui na terra, ele veio trazer isso, salvação. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 5, versículo 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, passou da morte para a vida. Então aqui nós estamos dentro desse critério. Vou preparar-vos lugar. Ele trouxe a mensagem do Evangelho. O Evangelho está sendo pregado a toda a criatura para conhecimento de todos, depois virá o fim. Mas enquanto isso não chegou, cada qual de per si deve se procurar estar na condição ideal para poder morar nesta cidade. Lá não entra pecado. De modo que uma pessoa que vive aqui fora dos princípios bíblicos da palavra de Deus, ele não tem condições de entrar lá.